Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 11 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Odessa, também em Kiev e 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília. Hoje, dia 11 de novembro, ou seja, 2 anos, aniversário de 2 anos da retomada de Kherson. Eu tive lá ontem, no dia 10, lá em Kherson, e olha que coisa curiosa que aconteceu aqui, né? Você pode ver que Odessa não teve nenhum bombardeio de drones ontem à noite, mas teve aqui em Kherson, teve em Mykolaiv, justamente o caminho que eu fiz. Eu saí daqui de Odessa de carro, passei por Mykolaiv e vim aqui até Kherson, onde eu gravei um vídeo que eu vou publicar lá no Diários da Quarentena. Vou botar o link na descrição quando o vídeo estiver pronto. Eu ainda não tive tempo de fazer a edição completa, de concluir o vídeo. Mas teve drones em Mykolaiv, teve drones em Kherson, bombardeio em Kherson. Inclusive, quando eu estava lá, tá vendo esse íconezinho aqui, essa bombinha aqui? Eu vi essa bombinha acontecer lá, eu vou mostrar para vocês aqui. Enfim, mas de qualquer forma, a linha de frente continua basicamente a mesma. Está havendo um grande empurrão russo aqui na região de Kursk para tentar tirar as forças ucranianas daqui, mas sem muito sucesso. Em Bielorrivka, ao contrário, os ucranianos estão avançando aqui, retomando áreas além do que tinha sido tomado pelos russos recentemente, então continuam os ucranianos avançando aqui em Bielorrivka. Resultado geral, nenhuma grande mudança na linha de frente, mas há uma expectativa, tá? Tem algumas pessoas achando que pode haver uma contraofensiva ucraniana nos próximos dias. Será? Eu acho um pouco provável ainda mais agora, a gente está na época da lama aqui na Ucrânia, então não acho que vai acontecer não. Mas vamos ver quais evidências que o pessoal apresenta disso, né? E os drones lançados pelos russos ainda tiveram 2 outros problemas. Aqui em Belgorod, um drone russo atingiu a cidade de Belgorod, por falha, erro, algum problema assim, né? E aqui na Moldávia, 2 drones russos foram derrubados ontem na Moldávia. Os russos estão querendo confusão com isso daqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Respeitador de Casadas, Rubens e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando aqui sobre o ataque russo contra a Ucrânia, teve mais um monte, aqui foram 2 mísseis Ra-59 e 69, mísseis de cruzeiro, que foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, e dos 74 drones Shahid, 69 foram derrubados, 39 pela defesa antiaérea e 30 por guerra eletrônica, né? Uma grande quantidade foi derrubada, mas repara que alguns não, né? Ou seja, 5 drones Shahid acabaram atingindo algumas posições. Quem estava lá em Kiev era o Joseph Borrell, ministro das Relações Exteriores da Europa, né? Estava lá em Kiev e começou o dia num abrigo de bombas por conta da ameaça russa, né? Mas ontem, como eu falei para vocês, aqui, se você olhar aqui em Kiev, não teve muita coisa em Kiev ontem. Também em Odessa, foi bem tranquilo a noite aqui em Odessa. Eu fui a Kherson, mas eu voltei no mesmo dia, tá? Então, à noite eu já dormi aqui em Odessa de novo. Então já estava bem tranquilo aqui. Eu vou fazer um vídeo lá no Diários da Quarentena explicando toda a minha ida a Kherson e coisa e tal, mas é uma viagem de 2 horas e meia mais ou menos. Você sai aqui de Odessa de carro, fui com o pessoal do GUR me deu uma carona até lá. Então a gente saiu aqui de Odessa, passamos por Mykolaiv, viemos aqui a Kherson. Inclusive passeamos em algumas cidades aqui próximas, principalmente aqui em Mirny, que é nessa região aqui, ó, Mirny está aqui, que é uma cidade que foi durante muito tempo linha de frente, né? A linha de frente passava justamente por aqui, então infelizmente o vilarejo totalmente destruído lá. Eu vou mostrar nas imagens todas lá no vídeo, e tivemos a oportunidade de vir até aqui em Kherson. Eu queria ter ido ver a ponte de Antonivka, mas não pude ver a ponte de Antonivka porque, segundo foi a determinação do pessoal lá, estava arriscado ir na ponte de Antonivka. Os russos continuam fazendo muitos bombardeios, como vocês podem ver aqui, teve um bombardeio enquanto eu estava lá em Kiev, eu gravei isso, eu tenho a imagem aqui, peraí, tá aqui, tem que dar um zoom nessa imagem aqui para conseguir ver, mas aqui, ó, você consegue ver aqui, ó, nessa região aqui, tá vendo? É mais fácil de ver ao vivo lá, né? Aqui dá para ver justamente a fumaça levantando aqui, a coluna de fumaça que levantou de uma cabe que foi lançada lá em Kherson. Enquanto eu estava lá, ouvi o barulho, senti o cheiro de pólvora e ouvi a destruição ali em Kherson. Realmente bastante complicado. Eu estava nessa praça aqui, que é a praça principal aqui
de Kherson, eu gravei um vídeo aqui, depois eu vou botar lá no canal Diários da Quarentena para vocês, né? Mas então a gente teve em Kherson, infelizmente eu passei 2 vezes por Mykolaiv, porque o caminho até Kherson a partir de Odessa, você tem que passar aqui por Mykolaiv, nessa ponte aqui, você passa aqui por Mykolaiv, e Mykolaiv ontem foi um dos principais alvos de ataques de drones, né? Infelizmente 5 pessoas morreram à noite com esse ataque em drone em Mykolaiv, e de novo, ataque em instalações civis, nada militar, nenhuma instalação de interesse militar. Aqui, ó, mais imagens ali de Mykolaiv também, realmente muito triste. Eu passei algumas horas antes disso acontecer ali por Mykolaiv, passei na ida e depois passei na volta também, voltando de Kherson, né? E lá em Kherson, como eu falei para vocês, fez justamente 2 anos da retomada da cidade. Aqui está o pessoal comemorando aqui a retomada de Kherson, né? O pessoal que fez parte dessa retomada, justamente no dia 11 de novembro que foi feito isso daí, o dia da vitória heróica em Kherson. Eu estava lá também, eu gravei aqui ontem, né? Eu estava lá e gravei essa imagem aqui. E a verdade é que depois que Kherson foi retomada, os russos começaram uma campanha de bombardeios totalmente sem sentido em alvos civis ali na cidade. Então muito da população de Kherson saiu de lá, a gente vai mostrar as imagens da cidade. Não é que a cidade foi abandonada não, tá? Tem muita gente morando lá, a cidade está funcionando, os supermercados, ruas e coisa e tal, cheio de gente lá. Mas muita gente saiu, dá para sentir mesmo muitos lugares ali meio abandonados em Kherson por conta do pessoal que fugiu desses ataques covardes russos, né? Justamente o russo com aquela ideia de que se a gente não vai ter Kherson, ninguém vai ter. E fizeram muitos ataques, dá para ver aqui esse prédio aqui é o prédio do governo de Kherson, da prefeitura lá de Kherson, e está com as janelas tampadas justamente por conta de bombardeios no passado, né? Eu também tive na entrada lá da cidade, o portal de entrada de Kherson, que durante muito tempo esteve em poder dos russos, né? Enfim, eu não vou falar mais porque eu quero deixar para o vídeo lá no canal Diários da Quarentena, que eu vou publicar lá e vou botar o link para vocês aqui, né? Então é isso aí, a gente experimentou esse ataque aqui em Kherson, e de fato tem muita operação aqui, você pode ver que tem avanços ucranianos aqui nessas regiões também, tem muita coisa acontecendo aqui em Kherson. É uma pena não ter conseguido ir na ponte de Antonivka, mas de qualquer forma ficou bem bacana a minha viagem, né? Bom, essa imagem aqui mostra um drone russo atingindo um prédio de apartamentos em Belgorod. Então essa lambança que os russos fizeram de atacar a Ucrânia ontem, acabou que um drone deles acabou atingindo a própria cidade de Belgorod, a cidade russa de Belgorod. Olha isso que absurdo. Aqui o drone chegando aqui, ó, dá para ver que é um drone Shahed mesmo, e acabou atingindo o prédio lá em Belgorod, né? É um absurdo isso daí, e repara, é tudo russo aí, tanto o drone quanto o prédio que foi atingido foram os russos que fizeram, e como isso daqui ainda é bem dentro do território russo, não tem nem como os ucranianos terem feito, sei lá, guerra eletrônica, alguma coisa assim, foi realmente lambança dos russos ali. Não foi a única lambança dos russos com drones, tá? Também na Moldávia, a Moldávia aqui nessa região aqui, é um outro país, isso aqui não é a Ucrânia, né? Mas justamente um país que recentemente teve eleições que justamente o partido que era a favor do Putin perdeu. O Putin ficou muito chateado, eles tinham investido muito em fraudar as eleições da Moldávia, mas não conseguiram. Aqui na Moldávia, vocês sabem onde tem essa região aqui, que é a Transnistria, que foi a primeira, entre aspas, república separatista que os russos inventaram. Mais uma vez, é a mesma situação de Donbás e de Donetsk, de Luhansk. Nunca teve um movimento separatista de verdade. Sempre tem um maluco ou outro que quer separação, isso tem em qualquer lugar do mundo, mas um movimento separatista, um desejo mesmo de separação, nunca existiu. Isso é propaganda russa, os russos que inventam essa lorota, e daí criaram essa, entre aspas, república separatista da Transnistria aqui. Mas de ontem para hoje teve 2 drones, um aqui e outro aqui, 2 drones russos que foram identificados lá na Moldóvia. Aqui, ó, tá aqui a posição do primeiro deles, o segundo tá aqui, ó, foi nessa região aqui. Então foram os 2 drones que atingiram a Moldóvia. Não são drones suicidas, tá? Não são drones com explosivos, são drones de vigilância. O que não quer dizer que não sejam perigosos, porque justamente está fazendo vigilância é porque está planejando alguma coisa, né? Então é uma coisa preocupante isso daqui.
esses drones russos aqui na região da Moldóvia, né? Falando sobre a linha de frente, a gente teve muitos ataques ali na região de Kursk. Como vocês sabem, os russos estão fazendo uma grande campanha ofensiva ali, estão tentando avançar, retomar as áreas ocupadas pelos ucranianos em Kursk, mas não estão conseguindo, tá? Esse vídeo aqui mostra a tentativa russa sendo destroçada pelos ucranianos aqui, um monte de veículos russos que foram destruídos pelos ucranianos ali na região de Kursk, e os russos acabaram não conseguindo avançar nada ali. Tem uma outra imagem, que é essa daqui, ó, que mostra essa parte aqui com um monte de veículos destruídos russos aqui também. Outra coisa curiosa é que eu vou mostrar para vocês alguns veículos destruídos russos que eu encontrei lá na região de Kherson. Lembra, Kherson, essa região que eu fui ali durante um período grande da guerra, ela esteve controlada pelos russos, né, e os ucranianos liberaram aquela área. Então já tem um monte de BMPs e tanques russos por ali, e eu visitei alguns deles lá no meu vídeo, eu vou mostrar, né? Enfim, aqui tem alguns tanques aqui lá na região de Kursk destruídos por essa iniciativa, justamente por essa defesa ucraniana ali na região. Os russos perderam um monte de equipamento e não avançaram nada. Pior ainda na região de Bilorivka. A gente tem falado sobre a tentativa russa de avanço em Bilorivka, e os ucranianos fizeram um contra-ataque ali na região e conseguiram avançar, inclusive, segundo diz o pessoal aqui, conseguiram retomar mais coisa ainda que os russos tinham tomado, né? Os russos fizeram um avanço em Bilorivka, os ucranianos fizeram um contra-ataque aqui, e esse contra-ataque avançou além do que os russos tinham tomado, ou seja, os ucranianos avançaram sobre as posições russas aqui. É a visão que a gente tem. O Andriy Perpetua mostra aqui a geolocalização de vários vídeos que foram mandados para ele, mostrando que, de fato, os ucranianos estão nessas posições aqui e, portanto, os russos perderam terreno nessa região aqui de Bilorivka, né? Bom, vamos dar uma olhada nos mapas do Poulet Volant aqui. Na região de Bakhmut, nenhum avanço aqui, né, dos russos, né? Mais uma vez, eles tomaram Klishivka, mas a gente já tinha determinado, eu falei para vocês, no momento que os russos tomaram essas trincheiras aqui ao norte de Klishivka, Klishivka iria cair inevitavelmente. Aqui teve uma pequena área tomada aqui, mas isso aqui não tem nenhuma importância significativa. O fato é que Chassivyar continua em poder dos ucranianos sem nenhuma contestação por aqui, né? Bom, aqui na região de Toretsk e New York, mais uma vez, nenhuma mudança aqui. Aqui na região de Pokrovsk e Selidov, os russos tomaram a cidade. Tem um pequeno avanço aqui, mas nada significativo também. Os ucranianos estão conseguindo conter essa grande ofensiva russa, né? Lembrando que os russos começaram recentemente uma grande ofensiva nessa região aqui também, focando principalmente em Kurakhove. Kurakhove é outra região que a gente vê aqui nenhum avanço russo significativo de ontem para hoje, né? E ainda temos imagens aqui de Velika Novosilka, também nenhuma mudança, e de Kursk, em que mostram os vetores de avanço russos aqui, mas na verdade nenhuma área tomada, nada mudou aqui. Ao contrário, o que a gente tem aqui é uma pequena área tomada pelos ucranianos aqui desse lado. Essas áreas pontilhadas que estão aqui são áreas que estão contestadas, estão em luta, mas ainda não há domínio de nenhuma parte. Então, embora os russos estejam tentando avançar aqui, não conseguiram avançar nada significativo nessa região aqui também de Kursk, né? E o Volodymyr Dasenko mostra aqui as perdas russas, como é que elas estão aumentando com o tempo, né? As perdas russas aumentam com o tempo e o território tomado acaba diminuindo. Então ele coloca aqui não apenas o quanto os russos estão perdendo em termos de pessoal por dia, né, na faixa de 1.500 soldados russos por dia que estão morrendo nesse momento, isso tem sido um aumento em toda a guerra, mas o mais impressionante é se você plotar isso com a área da Ucrânia ocupada pelos russos, né? E lembra, os russos, quando fizeram a grande invasão em 2022, eles tomaram uma área muito grande aqui, pelo norte da Ucrânia, né, chegaram perto de Kiev, coisa e tal. Depois a ofensiva do norte foi desmontada pelos ucranianos, os russos focaram ali em Donetsk, e aí depois teve também as contraofensivas de Kharkiv e Kherson, que os russos perderam mais um tanto aqui, e a partir daí a área dominada, temporariamente ocupada pelos russos na Ucrânia, está meio que estável, né? Repara que
Os russos estão perdendo uma grande quantidade de soldados sem ganhar área suficiente, ou seja, sem ganhar nada em retorno em termos de área. A gente tem falado para vocês, os russos adoram dizer que não, que a gente está todo dia avança uma cidadezinha e coisa e tal. Mas é cidadezinha pequenininha mesmo, é muito pouco que os russos avançam, ou seja, eles estão perdendo um monte de gente sem avançar nada. Inclusive, se você comparar com outras guerras, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, se perdia 0,7 soldado por quilômetro quadrado. Ou seja, morria em média 0,7 soldados para cada quilômetro quadrado de território tomado na Segunda Guerra Mundial, né? Aí tem outras guerras aqui em comparação que ficam mais ou menos no mesmo nível, e você repara que a partir da Guerra Civil Espanhola começa a ter um aumento aqui. A Guerra da Coreia teve um valor muito alto também, de 11 soldados por quilômetro quadrado. É a única guerra que tem uma razão similar à atual aqui na guerra da Rússia com a Ucrânia, né, de 10 soldados por quilômetro quadrado que é avançado, sendo que esses números são principalmente da Rússia, por conta da Rússia, essa tática das ondas de carne, né, é uma tática completamente insustentável no tempo. O Putin sabe que não pode fazer isso por muito tempo. A expectativa dele é continuar mantendo a imagem de vencedor nessa guerra, né, porque tomando cidadezinhas e coisa e tal, mas isso não tem como terminar bem. De alguma forma isso vai dar problema, né? E outra coisa curiosa é que o David está colocando aqui tem muitos veículos e unidades faltando na linha de frente da Ucrânia neste momento. E aí você pode achar estranho, né? Que história é essa? O que ele está querendo dizer com isso, né? Por que está faltando? Como assim está faltando? Porque os ucranianos estão conseguindo segurar os russos, né? Se você olhar aqui os mapas do Pulevolan aqui, é verdade, tem pequenos avanços russos aqui em alguns pontos, mas via de regra os ucranianos estão conseguindo segurar os russos. Mas ele está dizendo aqui que está faltando muita coisa, ou seja, se você fizer um inventário total de blindados e tanques ucranianos e de tropas também, você vai ver que muitas dessas tropas não estão na linha de frente. O que ele está querendo dizer com isso? Que a Ucrânia está preparando uma contraofensiva, que ele está implicando com isso daqui, né? É verdade isso? De novo, eu acho que não. Eu acho que a gente está no período da lama aqui, então acho pouco provável uma contraofensiva agora. Mas certamente isso é algo que a Ucrânia tem em mente. Por quê? Toda essa ideia dele justamente de não segurar cidadezinhas, né, de não lutar por cada cidade, né, não sacrificar soldados, sempre foi com a ideia de fazer ataques que façam diferença. Não adianta ficar lutando por cada cidadezinha e coisa e tal, se no final das contas, né, você acaba perdendo a sua força, acaba perdendo soldados, perdendo equipamento. O negócio é buscar golpes decisivos, golpes que realmente machuquem a Rússia. Então, essa foi a escolha feita pela Ucrânia já há algum tempo, né? O Syrskyi, desde quando o Syrskyi tomou o controle do exército ucraniano, de deixa a cidadezinha, deixa os russos ir avançando devagarzinho. De fato, eles estão avançando praticamente nada, morrendo um monte de russos sem avançar nada. Essa é a ideia. Enquanto isso, a Ucrânia está preparando alguma coisa. Vai acontecer agora? Eu acho pouco provável, tá? É aquilo que eu falo para vocês. Eu tive ontem lá em Kherson e não pude chegar na ponte de Antonivka e em outros lugares porque tinha muita movimentação, muito risco de drones e coisa e tal, né? E a gente pode ver aqui em Kherson também um monte de embates por aqui, um monte de bombardeios aqui nas áreas onde estão controladas pela Ucrânia, enfim. Isso significa alguma coisa? Eu não sei dizer para você, eu não vi nada, não consegui ver nada. Mas existe a possibilidade da Ucrânia lançar uma contraofensiva? Certamente existe. Aonde seria? Seria aqui em Kherson? Não sei. Seria na Crimeia diretamente? Seria em Zaporizhia de novo, aqui nessa região? Não dá para saber aonde que seria isso, né? Tem um monte de possibilidades muito boas aqui nessa região, mas só vamos ficar sabendo quando acontecer propriamente esse avanço ucraniano, se acontecer de fato, né? O mais provável que eu digo é que, na verdade, não vai ser agora. Agora está na época da lama, muito pouco provável fazerem alguma coisa. Provavelmente, se acontecer alguma coisa, vai ser verão do ano que vem. Como eu tenho falado para vocês, a previsão é que a Ucrânia faça uma ofensiva significativa em 2025. Ainda não sabemos onde é que é. Está tudo em preparação por enquanto, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre os ataques ucranianos contra depósitos de munição em Briansk, a gente falou sobre isso ontem, né? Vários drones que foram atingidos, que atingiram várias posições ali na Rússia, né? A Ucrânia voltou a fazer ataques ali nas regiões da Rússia, né? Bom, aqui tem uma invenção interessante aqui de um ucraniano que criou uma metralhadora movida a controle remoto, né?
Ali, ó, a metralhadora ela é operada a controle remoto, permite que o operador da metralhadora fique numa posição mais confortável, mais segura, atrás dos sacos de areia, e mesmo assim continue fazendo a operação da metralhadora. Parece uma coisa bem interessante, ele consegue enxergar, tem uma câmera aqui, né, para ver o lado de fora e eventualmente fazer os tiros conforme a necessidade. Bem interessante isso daqui. Bom, o Biden, saindo da Casa Branca, abre a possibilidade para forças europeias entrarem na Ucrânia com apoio, né? O Biden, sempre com a política dele de evitar escalonamento, acabou impedindo que países europeus entrassem na Ucrânia. Vocês lembram? A França queria mandar instrutores, a Polônia queria mandar instrutores. Não é mandar soldados para lutar na linha de frente, mas mandar soldados para fazer treinamento na retaguarda, preparação na retaguarda, fazer manutenção de equipamento. Isso poderia agilizar muito a situação lá na Ucrânia. E aqui, ó, o presidente Joe Biden decidiu permitir que contratados do Ministério da Defesa americano trabalhem na Ucrânia para fazer manutenção e reparo de armas providenciadas pelo Pentágono. Isso é outra coisa que é excelente, uma mudança no próprio posicionamento do Biden de permitir que essas pessoas estejam na Ucrânia. Não vão estar na linha de frente, tá, gente? Vão estar na retaguarda, mas mesmo assim se torna muito mais ágil, porque hoje esses tanques que quebram aqui na Ucrânia têm que ser enviados para a Polônia, têm que ser enviados para a Eslováquia, para outros países, para poderem ser reparados, né? Aqui a ideia é que na própria Ucrânia o pessoal já faz o conserto e já manda para a linha de frente de novo. É uma ótima possibilidade isso daí, né? David Lee também coloca aqui que ele não acredita que o Trump vá parar a ajuda americana para a Ucrânia, mas se acontecer isso, ele acredita 100% que a Europa pode, de fato, conseguir suplantar, ou seja, conseguir compensar a diminuição de envio de armas para a Ucrânia, né? E, segundo ele está dizendo, isso é muito em função do aumento da produção bélica na Europa no último ano. Isso é algo que realmente melhorou lá na Europa a produção bélica, né? E parece que é exatamente isso que a Polônia está pensando aqui, ó. O Donald Tusk, que é o primeiro-ministro da Polônia, está querendo estabelecer uma aliança europeia em apoio à Ucrânia. Excelente notícia, podem coisas muito melhores surgir daí. Mas eu não acredito que o Trump vá cortar a ajuda à Ucrânia, repito isso. A gente tem informação aqui de que a Ucrânia fechou acordos com a Dinamarca para comprar um monte de armas ali, que vai ser financiado pelo governo da Dinamarca, da Suécia e também com ativos russos, né, com dinheiro russo que está congelado na Europa. E a gente tem informação também que a Polônia confirmou a doação de todos os MiG-29 restantes para a Ucrânia. Então isso é outra excelente notícia, a Ucrânia vai receber aí um monte de aviões. O MiG-29 tem uma vantagem grande, que a Ucrânia já tem pilotos para esse tipo de avião, então é um avião que pode ser usado muito rapidamente pelos ucranianos, né? Agora, estão dizendo aqui que o Trump ligou para o Putin para falar para o líder russo não ampliar a escalada na Ucrânia e não sei o que lá e coisa e tal. Estão falando isso em jornais brasileiros, mas a verdade é que o Kremlin diz que não teve nenhuma conversa entre o Putin e o Trump, né? Não sabemos ainda se teve ou se não teve alguma coisa. Russos mentem pra caramba, então pode ser que tenha havido essa conversa e eles simplesmente estejam negando, né? Bom, outra mentira que está sendo espalhada por canais pró-russos aí é que, não, o secretário-geral da ONU, o Mark Rutte, diz que se o Trump render a Ucrânia para o Putin, ele vai pessoalmente expulsar os Estados Unidos da OTAN, né? Isso aqui é mentira, ninguém falou isso daí, não está sendo discutido esse tipo de coisa. Não vai acontecer nada disso, né? Há uma discussão sobre liberdade de expressão, do Trump está querendo forçar a Europa a não penalizar o X e fazer leis contra a liberdade de expressão, mas isso aqui é propaganda russa, esse tipo de coisa aqui não vai acontecer, né? E finalmente na TV russa eles resolveram fazer uma sacanagem com o Trump, né? Botaram na televisão lá um monte de imagens da Melania Trump, de fotos nuas dela, né? A Melania Trump foi modelo, né? Então tem realmente algumas fotos aí. Essas fotos foram retiradas de circulação há muito tempo, mas o pessoal lá na Rússia botou aí umas imagens. Infelizmente são fotos bastante ousadas, então eu não posso colocar aqui no YouTube, mas tem um videozinho aqui de 1 minuto com um monte de fotos da Melania Trump pelada e coisa e tal. Eu não sei se uma parte disso daqui também é enganação, né? Hoje em dia é muito fácil o pessoal fazer inteligência artificial, botar a imagem da pessoa no corpo de outra, mas o fato é, houve sim imagens da Melania Trump nua, então eles botaram lá na Rússia esse tipo de imagens para mostrar
que esse negócio do Trump ser muito amiguinho da Rússia também não é tão verdade assim, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.